Olá, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os livros que eu separei para ler no mês de janeiro, mas isso não significa que eu vá finalizar todos esses livros nesse mês. As leituras, elas seguirão em andamento nos próximos meses e aí eu vou fazendo atualizações, vou compartilhando a minha experiência, né, o que eu estou achando de cada um desses livros. Tem livro programado para fevereiro, para março, tem um livro, inclusive, que vai me acompanhar até maio. Na verdade, nessa lista que eu preparei hoje, tem livro também que vai me acompanhar ao longo de 2025. E para montar essa minha lista de leitura que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu selecionei livros que fazem parte de projetos aqui do canal e também leituras que fazem parte de projetos e interesses pessoais. E esse ano eu quero diversificar mais as minhas leituras em diferentes áreas do conhecimento e eu também quero equilibrar mais as minhas leituras de ficção e de não ficção. Então vamos aos livros e eu vou compartilhando também qual projeto ele faz parte. Vou começar compartilhando os livros que fazem parte da área de membros aqui do canal. Aqui na área de membros nós temos 3 projetos em andamento. Em janeiro nós vamos ler O Eterno Marido, de Dostoiévski. E esse livro aqui ele é considerado por muitos críticos como a pequena obra-prima do autor, tanto com relação à sua forma, à sua estrutura, ao seu estilo, como também com relação ao seu conteúdo. Ele é um livro curto e, a princípio, ele parece ser uma história simples, que vai tratar de um conflito pessoal entre 2 homens que foram amigos no passado, né? O amante, a figura do amante e do marido traído. Mas quando você começa a ler, você percebe que o Dostoiévski aqui, na verdade, ele vai fundo na psique humana. É um livro cheio de camadas, que vai falar sobre traição, sobre consciência moral, sobre culpa, sobre vingança. Personagens aqui que têm ora comportamento vil, ora comportamento nobre. Enfim, a cada livro do Dostoiévski que eu leio, eu fico mais impressionada, mais encantada, porque ele vai fundo na construção dos personagens, tanto com relação às descrições físicas, como também na maneira como ele retrata os pensamentos, os sentimentos desses personagens. Nós temos até mesmo acesso ao subconsciente desses personagens. Além disso, né, tem momentos que a gente não sabe se é sonho ou se é realidade. Fora todas as tensões que ele cria, isso vai deixando a gente cada vez mais tenso, cada vez mais apreensivo para saber o que vai acontecer. Além disso, é um livro que tem um toque de humor, estilo Dostoiévski, tragicômico. Então, é uma leitura que, com certeza, além de ter um ritmo dinâmico, prender a nossa atenção, é um livro riquíssimo e muito bem elogiado. A leitura, ela segue em andamento, eu estou no capítulo 5, mas, claro, eu já estou amando. Vou continuar lendo ele hoje e termino ele ao longo da semana. Outro livro que também faz parte da área de membros é Grande Sertão Veredas, esse clássico da literatura brasileira. Eu já comecei a ler o livro, né? Eu parei na página 70 e, claro, o começo ele é mais complexo porque ele lança a gente já numa conversa em andamento, né? Nós temos aqui Reobaldo conversando com um interlocutor sobre a vida dele, na época que ele era jagunço. E no começo a gente também já encontra citações belíssimas, eu até compartilhei algumas na aba comunidade aqui no YouTube. Nesse começo a gente também encontra reflexões profundas sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor, né? O amor dele por Diadorim. Fala sobre Deus, sobre o diabo, sobre a guerra, sobre as leis dos jagunços, além de fazer as descrições dos lugares por onde ele passou quando ele era jagunço. A história aqui, ela se passa em Minas Gerais, mas ele também andou por outros lugares, e ele vai mencionar aqui, né, Bahia, Goiás. Enfim, é um livro maravilhoso que vale muito a pena ler, né? Claro que tem essa questão particular e característica da linguagem aqui da obra, que também é sensacional. Essa vai ser uma releitura, deixo o convite para que você aproveite também para ler junto com a gente. E a leitura desse livro, ela vai acontecer nos meses de janeiro e fevereiro. A leitura, ela segue em andamento. Outro livro que faz parte da área de membros é Como Educar Sua Mente, o guia para ler e entender os grandes autores. Esse projeto, ele vai acontecer nos meses de janeiro, fevereiro e março. É um projeto mais relacionado à aprendizagem, como a gente pode melhorar a nossa compreensão dos livros, como ler melhor, ler com qualidade e aprender mais sobre aquilo que a gente lê. Então, vai ser uma leitura, tenho certeza, grandiosa. Então, esses são os 3 livros que fazem parte aqui da área de membros. Leituras maravilhosas. Mas nós temos também outros 2 projetos que estão acontecendo, isso, né, claro, fora da área de membros, que é um projeto livre que vai acontecer no Telegram. Nós vamos ler Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. E no cronograma nós colocamos um livro por semestre.
Caso você tenha interesse, é só entrar no grupo, porque nós vamos conversar por lá. E o primeiro livro é No Caminho de Sua, um livro maravilhoso. Também vai ser uma releitura. Esse projeto ele começa no dia 10 de janeiro e vai até o final de maio. E quando a gente finalizar, nós vamos fazer um intervalo de 15 dias para a gente se reorganizar, respirar um pouco e começar o próximo livro, que é A Sombra das Raparigas em Flor. Não percam essa oportunidade e todas as informações elas estão aqui na descrição do vídeo. Outro projeto que vai acontecer, mas esse vai acontecer no Instagram, nós vamos ler Todos os Belos Cavalos, do Cormac McCarthy, também vai ser uma releitura. Eu quero voltar com a produção de conteúdo por lá, então se você não me segue, @doliterário. E para começar, eu vou fazer reels atualizando as leituras, isso de 15 em 15 dias, a primeira atualização é dia 15 de janeiro, e vai ser no formato de diário de leitura, algo bem simples, somente para ter um registro dessa minha leitura. E quem quiser acompanhar, a gente poder conversar sobre o livro por lá, dentre outras leituras também. Ainda com relação a projetos, nós temos o projeto dos 12 livros para ler em 2025. E para o mês de janeiro eu vou ler Breve História de Quase Tudo. É uma leitura que já está em andamento. Eu vou começar o capítulo 6 e já quero ler bastante hoje, porque isso aqui está muito legal, estou gostando bastante. E é ótimo porque é um livro que também já acaba entrando nas minhas outras áreas de interesse, como ler mais livros da área de ciência, né, de divulgação científica, e também sendo de não ficção, porque eu quero ler mais livros de não ficção esse ano. E como eu falei, eu estou no começo, eu estou achando muito legal, porque eu encontro assuntos sobre a formação do universo, sobre a formação da Terra. Eu estou no momento em que ele fala sobre o tempo geológico, eu acho isso sensacional, eu gosto muito. Vai conversar também um pouco com a minha outra leitura, que vem em seguida, se não me engano, em fevereiro, que é Armas, Germes e Aço. Uma das próximas leituras, eu lembro que no comecinho ele também menciona essa questão da era geológica, pelo menos ele menciona. Então é ótimo poder encontrar os mesmos assuntos em outras leituras, isso reforça o conhecimento. Eu confesso para vocês que eu também estou muito curiosa para saber até onde ele vai nos assuntos. Eu até olhei a sinopse, mas não consegui imaginar. Poderia ter lido o começo de cada capítulo, mas vou deixar para descobrir conforme eu for avançando na leitura. Mas eu estou curiosa para saber até onde ele vai com o assunto, já que é um livro que se propõe a ser uma breve história de quase tudo. E em janeiro a gente conversa sobre o livro. Esse é um livro que eu quero comentar aqui no canal. Tem um registro aqui no canal. Então esses livros que eu mostrei para vocês, eles são livros de projetos e também são as minhas prioridades. Essa pilha é a que fica na minha mesa para poder ler um pouco todo dia desses livros. Então aqui eu montei uma organização, um cronograma de leitura, porque eles fazem parte de projetos. Mas, como eu falei, eu tenho outras áreas de interesse e outros projetos pessoais que eu vou encaixando conforme eu tiver disponibilidade, conforme também eu vá finalizando uma leitura, ou caso eu esteja bem adiantada, ou até mesmo se eu conseguir intercalar com esses projetos. Mas esses próximos livros que eu vou mostrar para vocês não são promessas definitivas de leituras, são apenas as minhas intenções do que eu quero ler nos próximos meses. Além disso, eu aproveito e compartilho com vocês quais são esses outros projetos, quais são essas outras áreas de interesse. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Então vamos falar sobre alguns projetos pessoais, como por exemplo, eu quero ler mais livros que estão parados na minha estante. Alguns eu quero avaliar se continuam ou não, porque eu preciso liberar espaço. Então esse projeto ele vai ser uma ótima oportunidade para isso. Além daqueles livros que já estão um bom tempo na minha estante, que eu ainda tenho muita vontade de ler, então eu preciso de alguma maneira encaixar esses livros da minha estante nessa minha pilha de leitura. E para isso, eu selecionei o livro Vai Começar a Sessão. Esse é um livro de ensaio sobre cinema, então também vai ser uma leitura que vai combinar com o mês de janeiro, que é o meu mês de férias, é um mês também de verão e um mês do meu aniversário. Então, para mim, eu olho para esse livro, eu acho que ele super combina com o clima de janeiro. Além disso, ele é um livro diferente do que eu estou acostumada a ler. É um livro que vai falar sobre, de certa forma, uma história cultural, né, sobre o cinema. Como eu não entendo muito de cinema, para mim vai ser ótimo ler esse livro. O próximo é Sangue, Suor e Pixel. Eu selecionei esse livro primeiro porque ele fala sobre videogame, apesar de não jogar videogame. É um livro que eu considero que combina com o mês de janeiro, com o mês de férias. Além disso, eu até comecei a ler ele, eu tô achando bem interessante. É um livro de não ficção,
ou seja, eu estou querendo ler mais livros de não ficção esse ano. E ele é bem interessante porque eu não imaginava todos os aspectos no trabalho, né, do profissional que constrói o videogame, todos os desafios, as dificuldades que eles enfrentam. Então é muito interessante, estou descobrindo uma nova área e, ao mesmo tempo, é uma leitura muito gostosa, a maneira como ele conta pra gente isso. E eu estou achando impressionante, realmente superou as minhas expectativas. Eu confesso que eu não conhecia, mas ele, por exemplo, vai falar sobre as diferentes áreas que você precisa para poder construir um videogame, né? Uma empresa construir um videogame. Programador, design, e o quanto de recurso precisa para construção do videogame. Além dessa questão mais relacionada à computação que dá vida ao videogame. Então, essa também é uma área de interesse que eu coloquei de ciência e tecnologia, computação. Por isso esse livro ele também entra na minha lista e eu estou achando sensacional. Estou amando, mas estou no começo. Depois que eu finalizar, eu comento mais detalhes sobre o que eu achei do livro. Mas estou achando excelente. Outro livro que eu separei para ler no mês de janeiro foi 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Esse é um livro... A única coisa que eu sei desse livro é que é um livro de expedição e por isso eu coloquei ele na minha lista de janeiro, porque para mim combina com férias, com viagem. Eu acredito que ele vai fazer um diário de reflexões e da sua viagem. Então isso é bem interessante porque acaba sendo um livro de não ficção também, de memórias, mas eu não faço ideia como que vai ser a abordagem ou até mesmo os assuntos e o conteúdo do livro. Vou descobrir conforme eu avanço na leitura, mas eu estou muito animada, muito curiosa para saber o que vem por aí. E para essa lista de janeiro eu também aproveitei para selecionar livros para ler no verão e também nas férias, né? Já que eu falei que janeiro também é o meu mês de férias. Então eu selecionei livros que tivessem de alguma forma relacionado com o verão, seja porque o título do livro ele tem ali algum elemento que me lembre o verão, ou por ter a palavra verão no título, ou até mesmo por ele ter uma capa com cores mais vibrantes, quentes. Na verdade, eu quis selecionar livros que, de alguma maneira, me lembrasse o verão. Mas confesso que eu não pesquisei nada sobre do que o livro trata, então só vou poder fazer as minhas considerações e também as minhas recomendações assim que eu finalizar a leitura. Então, esse mês de janeiro, nós teremos livros para ler no verão, ou seja, vai me acompanhar nesse primeiro trimestre, não vou ler tudo no mês de janeiro. Então, o primeiro livro que eu selecionei foi Na Praia, de Ian McEwan, e eu selecionei esse livro tanto pelo título, como também pela capa, né? Por ele ter ali uma praia na capa, mas, como eu falei, eu não faço ideia do que se trata esse livro. Quando eu finalizar essa leitura, a gente conversa mais detalhes sobre ele. Outro livro que eu selecionei foi Verão no Aquário, de Lígia Fagundes Telles, e eu selecionei esse livro, claro, tanto pela capa, né, com cores vibrantes, como também por ter verão no título. Além disso, literatura nacional, é uma obra também muito elogiada, mas, novamente, eu não faço ideia sobre o que o livro trata, vai ser um livro surpresa, uma história surpresa, e assim que eu finalizar, a gente conversa mais sobre Verão no Aquário. Outro livro que eu escolhi foi Noites Tropicais, de Nelson Motta. Esse é um livro sobre música, história da música, e eu escolhi ele para ler no verão, tanto pela capa, por ser colorida, vibrante, e aproveitar também para ler livros sobre música. Não é um livro que eu estou muito acostumada a ler, né? Assim como eu falei sobre cinema. Então acho bem interessante trazer esses dois livros para leituras de verão. Também entra nessa lista Morte em Pleno Verão, do Mishima. Vai ser meu primeiro contato com o autor. E eu também escolhi esse livro pelo título, apesar de não fazer ideia do que se trata. Então, em breve a gente conversa sobre esse livro. Agora, uma outra área de interesse e que eu quero ler mais ao longo de 2025 é sobre alimentação, culinária, gastronomia. E para essa área eu escolhi dois livros. O primeiro é Cozinhar, de Michael Pollan. E a única coisa que eu sei desse livro é que ele vai falar sobre os 4 elementos: terra, água, ar e fogo, e como eles agem nos alimentos. Pelo menos eu acho que é sobre isso que o livro ele vai tratar. Vou até ler um pouco aqui a sinopse para a gente saber um pouco mais detalhes
sobre essa obra. Aqui fala que o escritor Michael Pollan, ele convida o leitor a redescobrir a experiência fascinante de transformar os alimentos. A partir dos 4 elementos da natureza, fogo, água, ar e terra, ele nos mostra o calor ancestral do churrasco, o caldo perfumado dos assados de panela. Ao relatar suas experiências pessoais com os processos de preparação da comida, Pollan mergulha numa história tão antiga quanto a da própria humanidade e propõe uma redescoberta de sabores e valores esquecidos. Essa parte, então, para mim, é sensacional. Cozinhar é, ao mesmo tempo, investigação científica e narrativa pessoal. Maravilha. Guia pragmático sobre o preparo de alimentos e reflexão filosófica sobre a transformação da natureza. Gente, isso aqui é sensacional. Partindo do trabalho de filósofos e antropólogos, o escritor ressalta, ao aprender a usar o fogo para preparar alimentos, nossos ancestrais abriram caminho para o desenvolvimento da civilização. E ele alerta, precisamos reconquistar o território da cozinha. Com isso, reforçamos vínculos comunitários e familiares e, ao mesmo tempo, damos um passo importante para tornar nosso sistema alimentar mais saudável e sustentável. Confesso que eu não sou lá muito da cozinha, mas eu tenho interesse principalmente a partir do conhecimento da importância da alimentação. Então vou mudar isso em 2025. Parece ser um livro sensacional. Amei a ideia do livro. Eu também selecionei Aos Prantos no Mercado. Eu acho que esse livro vai falar sobre alimentação, mais relacionada à memória familiar. Vamos ver um pouco aqui a sinopse do livro. Aqui diz o seguinte: não é preciso conhecer nada de gastronomia para saber que a comida é uma das bases de nossa educação sentimental. Os ingredientes, os modos de preparo, a combinação de aromas, cores e sabores com as quais aprendemos a nos familiarizar compõem o repertório íntimo de cada um de nós. Já gostei desse começo. E é justamente esse poder de mobilizar o afeto que é evocado desde o primeiro parágrafo de Aos Prantos no Mercado. Então, nesse livro, a gente vai acompanhar a protagonista que atravessa o luto pela morte precoce da mãe, liberando o pranto represado ao percorrer as prateleiras do mercado coreano em Nova York. Enquanto a saudade da mãe coloca em perspectiva as antigas rebeliões da adolescência e atenua o rigor do julgamento das escolhas feitas pelos pais, a comida representa uma espécie de tábua de salvação na qual a escritora navega os descaminhos dos últimos e dolorosos momentos da mãe. Então, um livro triste também, né? Nessas memórias, a autora relembra a culinária afetiva a fim de não se perder de si ao atravessar o luto. Ela passa horas assistindo aos vídeos de uma youtuber compenetrada em reproduzir a alquimia das receitas coreanas. Isso atenua a angústia íntima de que seus traços caucasianos vão apagar a origem coreana, antes legitimada pela existência da mãe. E entre os expedientes da vida adulta, a protagonista descobre que o luto, a festa e a criação artística podem conviver intimamente na difícil tarefa de encontrar um lugar no mundo. A escritora, Michelle Zauner, ela é cantora, então a estreia literária da cantora Aos Prantos no Mercado nos inunda de sensibilidade ao reconstruir a dimensão afetiva dos pequenos atos cotidianos e supre a distância entre o paladar brasileiro e coreano ao aguçar a curiosidade de conhecer esses sabores. O livro também pondera consensos e dissensos reconstruídos à luz da experiência limite do luto, ressignificando os traumas da infância e colocando a uma nova responsabilidade sobre as escolhas da vida adulta. Parece ser um livro triste, mas ao mesmo tempo achei bem interessante, como ele relaciona a alimentação com os laços, com as memórias, com os laços afetivos, com as tradições, com a cultura. Então deve ser uma leitura excelente. Estou bem animada para ler esses 2 livros, começando esse meu projeto pessoal e que vai continuar em 2025 sobre alimentação, culinária, gastronomia. Outra área de interesse é saúde, bem-estar e movimento. Para isso, eu selecionei um livro do Murakami, do que eu falo quando eu falo de corrida. Então, esse aqui está relacionado a esporte, a movimento. E aqui vai falar que em 1982, Murakami, ele decidiu vender seu bar de jazz em Tóquio para se dedicar à escrita. Nesse mesmo período, ele começou a correr para se manter em forma.
Um ano mais tarde, ele completou sozinho o trajeto entre Atenas e a cidade de Maratona, na Grécia, e viu que estava no caminho certo para se tornar um corredor de longas distâncias. Os anos se passaram e os romances de Murakami ganharam o mundo. Traduzido para mais de 40 idiomas, ele é um dos autores mais importantes da atualidade. É também um maratonista experimentado e um triatleta. Agora ele reflete sobre a influência de que o esporte teve em sua vida e, sobretudo, em seu texto. Este é um livro bem-humorado e sensível, filosófico e revelador, tanto para os fãs deste grande e reservado escritor, quanto para as inúmeras pessoas que encontram satisfação semelhante nas corridas. Olha que sensacional! Estou muito animada e curiosa para ler esse livro. Outro livro também relacionado à saúde e bem-estar é A Revolução da Glicose, que também está relacionado com alimentação, tudo relacionado. Equilibre os níveis de açúcar no sangue, uma abordagem para entender como a glicose afeta a nossa saúde e nosso bem-estar e como é transformador manter sua taxa em equilíbrio. Então, é um livro que eu acho muito importante para a nossa saúde, para o nosso conhecimento e ter consciência e conhecimento em relação ao assunto. Eu acho esse livro importante pelo conhecimento, claro que para qualquer tipo de ação a gente tem que consultar médicos, nutricionistas, mas para a gente ter conhecimento, despertar nossa consciência sobre o assunto, é dessa perspectiva que eu quero ler esse livro. Ainda nessa questão da saúde, eu também quero ler livros relacionados de alguma maneira à medicina. Para isso, eu selecionei o livro Mortais, de Atul Gawande. Ele é um médico americano, mas se não me engano ele nasceu na Índia. E como o título ele sugere, ele vai falar sobre a mortalidade, sobre a finitude, sobre também o envelhecimento. Vai contar casos de pacientes, também vai trazer relatos pessoais, né, na família, com doenças graves, mas trazendo essa abordagem da medicina, vai também trazer contrastes culturais. Enfim, vai falar sobre histórias pessoais, sobre tradições. Elogiam muito esse livro, apesar de ser um assunto pesado, doloroso, sobre perdas. Mas quem lê fala que é uma leitura necessária, que ele também tem um estilo rico e poético. Eu estou com muita vontade de ler e assim que eu finalizar a leitura eu conto mais detalhes sobre o que o livro trata e como ele aborda o assunto. Outro livro que também está indiretamente relacionado é Império da Dor. E eu estou muito curiosa para ler esse livro. Ele vai falar sobre a queda de uma das mais poderosas famílias americanas que construiu um império farmacêutico mais um império criminoso. Então eu quero saber mais detalhes sobre isso, estou muito curiosa para saber os detalhes. Então quando eu fizer essa leitura a gente conversa sobre esse livro. Eu também selecionei livros da área de história e para isso eu coloquei na minha lista o livro Os Russos, porque eu quero conhecer mais sobre a cultura russa, os costumes, as tradições, a sua história, até mesmo porque nós estamos lendo as obras do Dostoiévski. Então, geralmente quando eu leio livros sobre literatura russa e que vai falar de alguma maneira sobre os russos, mencionam esse livro e o autor, então por isso ele entra na minha lista. Resolvi começar por ele. Outro livro que eu também quero muito ler é O Fim do Homem Soviético, da Svetlana. Eu até agora só li 2 livros dela e eu gostei bastante, quero ler os outros. E o próximo será O Fim do Homem Soviético. Então é isso, pessoal. Esses são os livros que eu separei para ler nos próximos meses. Lembrando que as minhas prioridades são os livros dos projetos aqui do canal e conforme for eu vou encaixando essas outras leituras no decorrer dos meses. E se você já leu algum livro que eu mostrei nessa lista, deixa aqui nos comentários o que você achou, como que foi sua experiência de leitura. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e também os projetos que estão rolando aqui no canal. Obrigada pela companhia e até mais!